Verdade e pós-verdade, eis a questão. É disso que eu quero falar com você nesta reflexão. Bom, parece que as escrituras dos dias de hoje têm sido moldadas para se conformar a essa realidade que estamos vivendo. Parece que os textos bíblicos, os discursos, né, as pregações bíblicas estão sendo adaptadas para essa cultura. Quando na verdade parece que deveria ser ao contrário, né? Deveríamos adaptar a cultura à realidade bíblica, mas porque senão a Bíblia ela se torna um livro relativo, né? Alguns preceitos das escrituras se tornam relativizados e alguns a gente já nem cumpre mais e outros a gente já nem fala mais a respeito porque para a nossa cultura não cabe mais certos preceitos bíblicos, certos conceitos, né? O que era pecado antigamente, de repente hoje já não é mais, e isso faz com que as escrituras se tornem um tanto obsoletas, um livro apenas religioso, mas não didático, porque ele não tem mais serventia para esta geração. Mas olha só o que diz em Romanos. Eu quero basear então essa minha reflexão em dois textos muito emblemáticos que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. O primeiro está lá no livro de Romanos. Não vou lê-lo todo, mas eu vou fazer algumas asseverações aqui, até porque tem algumas passagens aqui que são um pouco comprometedoras. Mas aquele que lê, entenda, né? Romanos capítulo 1, versículo... cadê? A partir do versículo 18, que diz o seguinte: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, trocam a verdade pela narrativa, pela mentira. Mas continuando, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta porque Deus lhes manifestou. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto quanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Para que eles fiquem, os homens, né, os ímpios, fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Até aqui. Tem coisas mais pesadas, depois eu sugiro que você leia, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. A Bíblia está aí, né? Dá uma lida lá no restante do texto. Mas o que eu quero me ater aqui, amado, é que lá, já no início do cristianismo, o apóstolo Paulo já via se despontando nos horizontes da teologia daquela época, né? Fragmentos de heresias e de rejeição à verdade. Porque, olha só, amado, a verdade dói, porque ela nos confronta com os nossos achismos, os nossos idealismos, confronta com a nossa tendência pecaminosa. A verdade, ela nos denuncia, né? E é por isso que muitas vezes a Bíblia, como já dizem, né, é o livro mais odiado do mundo e também o mais amado, o mais lido do mundo. No entanto, a Bíblia, ela sofre uma grande rejeição justamente porque denuncia o pecado da humanidade. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele fala, né, sobre essa questão, que as pessoas, elas, mesmo tendo conhecimento de Deus, elas preferem anulá-lo, preferem uma forma de colocar Deus de lado, à parte, e seguir a ciência, e atribuir a ciência
né? Não desmerecendo a ciência, até porque a própria ciência, a ciência honesta, ela se rende a Deus, né? E inclusive muitos cientistas famosos, Isaac Newton, e outros, me fugiu o nome, né? Eram homens tementes a Deus e que descobriram na ciência a veracidade das Escrituras e a incontestável existência de um Deus que rege todas as coisas pelo seu divino poder. Mas então, amados, o que nós estamos vivendo hoje, como eu falei no início, na introdução desse discurso, que a nossa sociedade hoje tão sábia, tão estudada e tão para frente, vamos usar esse termo, né? Parece que a religião, a religiosidade, parece que os valores cristãos estão se tornando obsoletos para dar lugar à inteligência, à intelectualidade, ao que dizem os oráculos da nova ciência, né? E nisso a gente vai vendo assim, cortinas de fumaça que nos impedem de ver a realidade enquanto colocam diante de nós realidades virtuais ou realidades fantasiosas ou fantasias travestidas de verdade, né? E aí a gente acaba adotando esses padrões de comportamento, esses padrões de pensamento, esses padrões de vida, né, de convivência social, padrões social, como se isso fosse verdade, porque afinal de contas está todo mundo falando, está todo mundo fazendo, está todo mundo usando. E a gente esquece que a Bíblia é o principal parâmetro da nossa conduta. E Deus, ele não se rege pelo que diz a sociedade. Aliás, quando dizem que a voz do povo é a voz de Deus, na verdade isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é única, a não ser que você use as Escrituras, né? Por exemplo, a minha voz agora, nesse momento, presumo que esteja sendo a voz de Deus, porque eu estou lendo as Escrituras e interpretando para você como ela está escrita. Mas a voz de Deus, amado, nunca foi e nunca será a voz do povo. Ou a voz do povo nunca foi e nunca será a voz de Deus. Porque a voz de Deus, na verdade, é ouvida por poucos e pregada por poucos, né? Mas Deus, ele não está preocupado com multidão. Ele está preocupado com o remanescente. No céu não irão todos os que fizeram uma confissão, talvez até da boca para fora, não irão todos os que estão congregando, frequentando uma igreja. No céu irão o remanescente, aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo, né? E aqui diz também que Deus entregou essas pessoas à concupiscência do seu coração, ou seja, Deus permitiu que essas pessoas seguissem os desejos, os desígnios do seu próprio coração para desonrarem os seus corpos entre si e sofrendo a consequência disso. Porque quando Deus coloca leis, amado, ele não coloca leis para ser tipo um ditador. Deus não é um ditador, Deus é um pai protetor. E todo pai que protege, ele coloca limites, né, para os seus filhos. Só um pai insano que deixa o seu filho fazer o que quiser e não coloca limites para o filho. Mas um pai que ama, ele estabelece limites, até porque os limites são cercas protetoras. E Deus, como um pai que ama o homem, a quem criou a sua imagem e semelhança, então ele coloca limites, e os limites estão descritos nas Escrituras. E quando nós respeitamos esses limites, tudo vai bem na nossa vida. Agora, quando nós os extrapolamos, então nós nos deformamos, nós perdemos a nossa imagem e semelhança de Deus e nós tornamos irracionais, a ponto de os animais terem mais temor a Deus do que nós. Isso me fez lembrar da Arca de Noé, né? A Arca de Noé encheu de bicho, mas só tinha 7 pessoas. Mas tinha centenas de animais que foram salvos, né? Eles ouviram mais a voz de Deus do que os homens nessa época. O apóstolo Paulo, ele vai falar para Timóteo algo também muito importante. Timóteo agora já estava, vamos dizer assim, usar o termo, na segunda geração de pastores, e o apóstolo Paulo, então, ele dá um conselho interessante para Timóteo, e eu quero dar esse conselho para mim e para você também, né? Usar esse mesmo conselho. Ele diz assim, para Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo,
redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se desviarão da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça o trabalho de evangelista, cumpra o teu ministério. O apóstolo Paulo diz que as pessoas iriam se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E não é só fábulas, não. Quando o apóstolo Paulo fala essas coisas, motivado, inspirado pelo Espírito Santo, ele está falando apenas um fragmento do que ia acontecer no século XX, porque hoje o que a gente está vivendo é bem pior do que o apóstolo Paulo pregou. Porque nós estamos distorcendo a verdade. Existe narrativas que comprometem o valor da mulher, que comprometem o valor do homem, que coloca a mulher numa posição para a qual ela não foi criada e coloca o homem e tira o homem da posição para a qual ele foi criado, e tudo isso em virtude de narrativas, e talvez vai chegar o tempo que vai ser proibido falar essas coisas, falar o contrário do que o senso comum estabeleceu. Mas a Bíblia, ela está acima do senso comum, amado. Ela é a palavra de Deus, e talvez futuramente a gente vá sofrer penalidades por pregar a Bíblia. Mas, então, nessa época se verá quem de fato serve a Deus e quem não serve. Quem é crente de fato e quem é crente de oportunismo. Eu espero que eu seja um crente de fato. Porque vai haver um tempo de perseguição à igreja, e isso está descrito nas Escrituras, tá, amados? E enquanto nós podemos pregar o Evangelho, enquanto nós podemos falar do amor de Deus e falar dos mandamentos de Deus, nós devemos fazê-lo para que nós sejamos sal e luz nessa geração. Então, quando as pessoas vêm deturpando o papel da mulher e deturpando o papel do homem, deturpando a família, inferiorizando a família, dizendo que a família o núcleo familiar é o culpado de todas as aberrações que nós estamos vivendo, quando na verdade é o contrário, né? Deus estabeleceu a família, Deus projetou a família para que através dela se perpetuasse a humanidade na face da terra, e Deus se coloca como o próprio exemplo de pai, aquele que ama, que cuida, que protege. Mas nós estamos vivenciando narrativas, amados, ouvindo narrativas em que a família está sendo modificada, está sendo constituída fora do padrão estabelecido por Deus, e nós estamos vendo papéis invertidos na família, nós estamos observando dentro do contexto da família a relativização da autoridade, os pais já não estão tendo mais autoridade sobre os filhos, a terceirização da educação dos nossos filhos, a professores, nada contra os professores, mas o papel do professor é ensinar matemática, português, ciência, e o papel do pai é ensinar princípios. Mas parece que o Estado está querendo tomar a vez dos pais, querendo educar os nossos filhos. Não, a educação, como diz um ditado, né, vem do berço. E não é tarefa da escola, não é tarefa do professor, não é obrigação da escola nem do professor educar os nossos filhos, é obrigação dos pais, pelo menos é assim que a Bíblia ensina. A escola ela pode ser coadjuvante nesse processo, a escola tem um papel fundamental, imprescindível na formação acadêmica, na escolarização dos nossos filhos, mas caráter, valores são aprendidos na família. E a igreja precisa resgatar esse papel, nós precisamos resgatar isso. Amém, amados? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Não relativize a verdade, porque meia verdade é uma completa mentira, né? E foi meia verdade que Adão foi enganado. Satanás usou uma meia verdade para enganar a Adão e Eva. E hoje a verdade está sendo relativizada, ou seja, você usa uma meia verdade, dentro dessa meia verdade você coloca uma mentira. E aí a gente engole a mentira porque tem uma verdade embutida. Não, amados. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar de olhos abertos, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo e não aos modismos que o mundo procura nos influenciar, né? Com os quais o mundo procura nos influenciar. Nós não somos influenciados pelo mundo e nós também não podemos seguir o modelo do mundo. Na verdade, nós que temos que ser o modelo para o mundo.
Mas parece que as coisas têm se invertido também. A igreja, em alguns aspectos, tem copiado o modelo do mundo, sendo que deveria ser o contrário. Nós que deveríamos ser modelo para o mundo, modelo de honestidade, modelo de sobriedade, modelo de caráter, modelo de eficiência no trabalho, modelo de seriedade, de verdade, né? Porque o mundo não ensina nada disso, pelo contrário. Mas a igreja tem que ensinar. O papel da igreja, a Bíblia nos ensina esses preceitos e nós temos que ser modelos para o mundo. E uma outra coisa que é interessante observar, amados, parece que a gente está mesmo mergulhado às sombras do mundanismo e com uma roupagem cristã. Quando a gente vê, principalmente as mulheres, moças, trajando vestes que chamam a atenção para o seu corpo. A Bíblia diz que o seu corpo, mulher, irmã, é o templo do Espírito Santo. E quando você se veste para ir à igreja, ou para ir ao trabalho, para qualquer outro lugar, e quando você se olha no espelho, você vê uma mulher bem vestida, você vê uma mulher sedutora. Qual o objetivo que você tem quando você usa uma roupa? Você quer estar bem apresentável ou você quer estar sensual? Porque dependendo da resposta que você vai dar a essa pergunta, então está na hora de você fazer uma revisão na sua abordagem espiritual, porque, amados, toda a moda, toda essa tendência de moda que tem aparecido é justamente para provocar a erotização, para provocar a sensualização, e parece que a igreja tem fechado os olhos para essa realidade. Amados, o homem é seduzido pelo que vê. Né? E o adolescente, e a gente vê muitos casos, né? O adolescente, ele está aflorando ainda a sua sexualidade, ele ainda não tem aquele controle que os adultos têm, embora os adultos também às vezes percam o controle, né? Mas o adolescente é mais fácil cair nessas, né? Quando vê uma menina, uma moça mostrando as pernas, mostrando a silhueta do seu corpo, o que ele vê, né? E aí eu já vi pessoas falarem assim, não, mas isso aí vai da mente de cada um. Não, amados, tira isso da cabeça, né? Nós não podemos ser objetos de defraudação de outras pessoas. Temos que nos vestir adequadamente. Não digo que você vai usar roupas do século passado e tal, mas se vista para estar bem vestido e não para estar sensual. Para estar sensual, você tem que fazer isso para o seu marido. Você tem que estar sensual para o seu marido. Agora, para o marido dos outros, porque na igreja você vai encontrar o marido das outras pessoas lá, você tem que estar bem vestida. Você não tem que estar chamando a atenção do marido dos outros para o seu corpo. Desculpe falar isso, mas, amados, alguém tem que falar. Vamos procurar resgatar os valores cristãos, os valores que nos foram passados, para que nós possamos fazer a diferença nesta geração. E o mundo tenha um modelo a seguir. E o mundo não seja o modelo para nós seguirmos. Amém? Que Deus te abençoe. Se você foi edificado com essa palavra, se você foi confrontado e valeu a pena, compartilhe, dê um like também, que é muito importante para que o YouTube entenda a relevância, né, desse canal. Se inscreva caso você não seja inscrito, tá bom? Nos ajude aí a propagar a palavra de Deus, caso você se identifique, né, com a minha forma de fazer as abordagens. Tem outros textos, tem outros temas também nesse canal que você pode aproveitar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.